Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, no seu canal A Bíblia em Casa. Eu sou Luiz Gustavo e hoje nós vamos trazer um vídeo trazendo algumas dicas para aqueles que desejam ingressar ou já estão iniciando no estudo bíblico com o desejo de serem professores, ensinadores ou pregadores da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a alcançar mais pessoas para que o objetivo do canal seja alcançado, que é descomplicar os mitos e as questões mais difíceis e trazer a palavra de Deus com facilidade para as pessoas. Vamos lá. Existe a necessidade hoje em dia, ou na verdade sempre ocorreu a necessidade da preparação para aqueles que são pregadores, ensinadores, professores de escola dominical, de discipulado, das mais variadas áreas no ensino e na pregação da palavra de Deus, em qualquer que seja a denominação ou a igreja. E evidentemente que os pregadores precisam ter um preparo específico para isso. Da mesma forma, professores, discipuladores. Mas afinal de contas, por onde começar? Qual é a área que a gente ou que é preciso ter o foco inicial para ingressar ou desenvolver um ministério de ensino e de pregação da palavra de Deus de uma forma eficaz? É verdade que nem todos têm possibilidade de ingressar num seminário teológico, cursar um curso bacharel em teologia, médio ou básico talvez, por N motivos, nem todas as pessoas têm a possibilidade, tempo, condições para ingressar num seminário teológico. Então, é preciso entender que é possível ser um pregador da palavra de Deus, um ensinador, mesmo sem ter um curso formal de teologia. E nós queremos aqui compartilhar algumas dicas importantes para você que está sempre nos acompanhando de como compreender as regras básicas para ter um ministério de ensino e de pregação eficaz para aqueles que vão ouvir a palavra de Deus através do seu ensino. A primeira dica que nós gostaríamos de dar é: compreenda e identifique qual é a sua área de participação ou a sua área de atuação. Você será um pregador ou um ensinador? Existe uma diferença específica, principalmente quando se trata do meio pentecostal propriamente dito, onde a ideia da pregação nem sempre é compreendida com equilíbrio e de forma técnica, porque afinal de contas isso é importante e é necessário. Tem muita gente que acha que pregador pentecostal é aquele que grita, e na verdade as pessoas não querem simplesmente ouvir gritos. Evidentemente que a pregação pentecostal ela envolve momentos de euforia, de emoção, da entrega do pregador, né, na questão da mensagem, a inspiração, a direção do Espírito Santo. E a retórica pentecostal acaba sendo um pouco diferente de outros estilos de pregação. Mas isso não significa que o pregador, para ser um pregador bom e um pregador aprovado, ele tem que gritar. Repito, as pessoas não querem ouvir grito, as pessoas querem conteúdo, ok? Então é preciso compreender, em primeiro lugar, se você é um pregador ou um ensinador, porque há uma diferença na exposição da mensagem, do conteúdo, no preparo propriamente dito. E isso, para conseguir entender, a gente vai dar uma dica dentro de outro ponto que nós vamos abordar. Quando você identifica se a sua chamada é para pregação ou para o ensino, automaticamente há uma coisa muito importante que, independente de linha teológica, que independente de viés ou de formas de posicionamentos teológicos de qualquer denominação, o ensinador, o pregador, o professor, ele precisa basicamente, em primeiro lugar, conhecer a confissão de fé ou credo da sua denominação. Você não vai estar no púlpito da igreja pregando e ensinando algo do qual você não tem base ou você talvez esteja indo de encontro àquilo que a sua denominação crê e ensina. Se você é um assembleiano, você precisa conhecer e ter em mãos a declaração de fé das Assembleias de Deus.
Se você é um crente, membro de uma igreja reformada, você precisa compreender qual é o credo, qual o catecismo que esta igreja ela se baseia, se é o catecismo belga, se o catecismo maior ou menor de Westminster e outras confissões de fé reformada para o qual você esteja alinhado à confissão de fé da sua denominação. Isso é extremamente importante. Em segundo lugar, é preciso ter basicamente traduções bíblicas em mãos para poder desenvolver uma habilidade em conhecer os textos bíblicos. Isso vai nos arremeter para um outro ponto que nós gostaríamos de dizer, e voltaremos para essa questão das traduções, é que todo pregador e todo ensinador precisa ter noções especificamente, talvez, básicas, se não houver uma outra condição de aprofundar-se nisso, mas noções básicas de hermenêutica e de homilética. A hermenêutica, ela é a arte de interpretação de textos, e a homilética é a arte da preparação de um sermão, de um esboço, de um estudo bíblico. Nós não temos aqui condições nem tempo de dar dicas ou apresentar os detalhes científicos da hermenêutica ou da homilética, mas todo ensinador, todo pregador precisa ter conhecimento básico destas duas ferramentas que são extremamente importantes para quem deseja ensinar ou pregar a palavra de Deus. Além de conhecer hermenêutica e homilética, você precisa ter em mãos textos bíblicos com diferentes traduções. Hoje existem dezenas de traduções bíblicas, umas que particularmente não são tão simpáticas e não recomendo, mas que outras vão contribuir para a análise da interpretação da diferença da ideia do texto passado, que vão compor um quadro exegético para a mensagem que você precisa extrair de um texto específico. Eu conheço pessoas que informam ou indicam que pelo menos é preciso ter 4 traduções específicas. Você também precisa analisar qual a tradução que a sua denominação costuma utilizar. As Assembleias de Deus, por exemplo, utilizam mais a tradução Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução que tem uma linguagem um pouco antiga, arcaica em algumas questões, mas já é a tradução que é utilizada principalmente para o culto devocional. Esta é a principal tradução, mas você também, como no caso de um assembleiano, você pode ter a Almeida Revista e Atualizada. Na verdade, você deve ter esta comparação dessas traduções. Textos como a tradução NVI, a tradução NVT, vão utilizar algumas linguagens mais modernas, mais contemporâneas, mas que vão ajudar a fazer um equilíbrio das traduções e pode ajudar a desvendar alguns mistérios de alguns textos bíblicos, especificamente falando. Outra sugestão que nós damos aqui para aqueles que desejam ensinar a palavra e pregar a palavra de Deus é preciso ter material de subsídio. Por exemplo, é necessário ter comentários bíblicos. Não necessariamente muitos, mas aquilo que você possa ter dentro da sua condição de adquirir, para que estes comentários sejam um ponto de auxílio para a interpretação ou a explicação, ou especificamente o esclarecimento de muitos textos bíblicos. Até porque é preciso levar em consideração que comentaristas, que escritores, que teólogos, eles não são dogmáticos, eles não são canônicos, eles não são inspirados, mas são homens dedicados a buscar a interpretação da Bíblia e passam adiante as conclusões dos seus estudos e pesquisas, que com certeza têm um valor a agregar dentro do estudo bíblico daquele que deseja estudar para pregar e ensinar a palavra de Deus. Isso é sumamente importante. Você não pode deixar de lado esse tipo de percepção. O comentário bíblico ele vai auxiliar bastante no entendimento das escrituras, levando em consideração sempre que o comentarista ele não tem a palavra final, mas ele pode ter
uma palavra de apoio muito interessante. Esta parte da minha prateleira aqui são comentários bíblicos e tem alguns outros que estão na prateleira de cima e na prateleira de baixo, porque não comportam todos aqui no espaço que eu tenho. Todo pregador e todo ensinador precisa também ter obras de teologia sistemática. É mais uma dica que a gente dá. Por quê? As teologias sistemáticas são a enumeração das doutrinas básicas que a Bíblia Sagrada como um todo vão comportar. Já temos um vídeo aqui no nosso canal trazendo uma palavra sobre o que é teologia sistemática e temos outros vídeos também que falam das várias classificações, dos níveis básico, avançado e médio das áreas de teologia sistemática, que é a parte que elas permeiam, sejam de um viés arminiano, calvinista, isso na questão da soteriologia, ou também na parte escatológica, como amilenistas, pós-milenista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, enfim. Elas têm essa variação, porque, como eu disse, há uma variação de pensamentos e de linhas de interpretação. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno resumo. Todo estudioso ele precisa conhecer a sua declaração de fé, ele precisa conhecer o seu estilo, ele precisa ter noções de hermenêutica e homilética, ele precisa ter bíblias com traduções diferentes, sejam elas bíblias de estudo ou não, certo? Para auxiliar a compreender melhor o texto. Ele precisa de comentários bíblicos, ele precisa de teologias sistemáticas que vão utilizar a linguagem de trazer à tona os principais temas teológicos que todo ensinador e que todo pregador precisa ter noção e conhecimento dos temas das teologias sistemáticas. E concluindo com as nossas dicas básicas, é importante você também ter dicionários bíblicos. Também no contexto de materiais que você precisa ter um dicionário bíblico. Porque o dicionário bíblico ele trará expressões como nomes de lugares, ele trará expressões como nomes de pessoas, palavras específicas que vão trazer uma luz sobre o texto que você pretende expor para os seus ouvintes. Estamos aqui trazendo algumas dicas para quem deseja ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e que essas dicas são dicas básicas e importantes. Você não é obrigado a ter uma grande biblioteca, você não é obrigado a ter centenas de dezenas de livros, mas você precisa ter aquilo que especificamente vai ser a base para a desenvoltura do seu ministério no ensino da palavra de Deus. Você que é pregador, você que é obreiro, você que é professor, você precisa seguir por estes princípios básicos, existem muitos outros, mas a nossa ideia aqui é de trazer uma visão panorâmica acerca daquilo que pode ser utilizado para a melhor desenvoltura do ensino da palavra de Deus. Espero poder ter ajudado você que deseja enveredar e que entende e sente a chamada de Deus para ser um pregador, um ensinador da palavra do Senhor. E eu quero crer que essas dicas básicas serão muito valiosas para abençoar o seu ministério. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus irmãos e amigos, nos ajude a divulgar e o canal Bíblia em Casa ir muito além, porque esta é a ideia que temos, é o desejo do nosso coração, é de trazer a palavra de Deus de forma fácil e descomplicada para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo aqui no canal A Bíblia em Casa.